Está começando Ciclica RH. Aqui conversamos com gente da gente e que está apoiando os profissionais de gestão de pessoas a se prepararem para os desafios de hoje e de amanhã. Digitalização, estratégia, inspirações, motivações, tendências e tecnologia, igual você no futuro. Apresentação: Ale Espinosa e Hélio Dantas. O Ciclica RH é o podcast da 3 Cliques RH, a HR Tech que está liderando a transformação digital nos RHs do Brasil. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela audiência de vocês. Aqui é a Ale Espinosa. Hélio Dantas. Esse é o Ciclica RH. Bom, como vocês sabem, a gente está nos primeiros episódios. O Ciclica RH é o nosso podcast para falar de pessoas, não só de recursos, para falar de tecnologia, de inovação e de tudo mais que tem a ver com o desenvolvimento de talentos e o ambiente de gestão de pessoas e inovação aqui no Brasil. E hoje a gente tem uma pessoa especial, Elião. É isso aí. O cara... Pessoa de peso. Ele é grande. Peso e altura. Peso e altura, mas ele é grande. Ele tem prêmio como o melhor headhunter do Brasil em recursos humanos. Ele tem milhares de seguidores, já tem um podcast. A gente convidou ele antes da gente. Olha aqui. E ele vai falar um pouquinho com a gente. Edu Saig, obrigado por ter vindo. Obrigado, cara. gente. Seja obrigado. bem-vindo, Edu. Obrigado pelo convite. E o que eu falei é sincero, não é só marketing, não, Edu. Obrigado. Quando eu fui a primeira vez indicado para falar contigo e eu vi a tua trajetória e o quanto de gente você já tinha recrutado e como as pessoas falavam bem de você. Que bom. E o que é difícil ser headhunter de RH, né? É. Então, enfim. Mas fala quem é o Edu Saig, fala um pouquinho da tua trajetória. Vamos Edu, lá, antes da gente. Falar Obrigado, Hélio. Ale, obrigado. Cara, meu nome é Eduardo Saig, eu sou headhunter especializado em recursos humanos há mais ou menos 8 anos. Eu me atrevo a dizer que eu sou o único que só faz isso. Né? Eu tenho outros concorrentes, diretos e indiretos, que eles fazem outras posições, outros mercados, mas RH, por tanto tempo, só tem eu. Né? Eu acho, o que eu sempre digo é que eu fui escolhido para trabalhar nessa área, porque eu acredito que o RH ele é a segunda área mais importante de toda a empresa. Primeiro é a área core, da razão da empresa existir, e a segunda é o recursos humanos, ponto. Se a gente parar para pensar, todos os desejos corporativos que as pessoas têm e do conceito de carreira, de trabalho, de well-being e blá, 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 tudo isso passa pelo RH. Então, ao longo dos anos, essa minha visão foi se solidificando cada vez mais. E aí eu acho que, por eu acreditar tanto na área, por eu acreditar tanto na importância da área, tanto nas consequências diretas e indiretas na vida das pessoas, eu acho que é por isso que eu estou aqui ainda. Então, resumidamente, é isso. Hoje, eu sou responsável pelas operações de uma consultoria chamada Elliott Scott, que ela também só faz posições de recursos humanos no mundo. E aí eu acho que é super engraçado a gente ver como a área de RH do Brasil ela é específica quando eu comparo com ingleses, americanos, com orientais, asiáticos, e eu acho que isso só reforça a minha admiração pela área e a minha admiração pelos profissionais, mas também sou um grande crítico deles. Boa. Bom, um pouco da crítica, e quando a gente pensou o Ciclica RH, Edu, também era para falar não só de tecnologia e de inovação, mas como a gente ajuda as pessoas de RH a se transformarem, Sim. a estarem melhor capacitadas, né? Mas aí não é só para o presente, tem a questão da crítica. Né? Eu, Hélio, somos de RH, sempre fomos de RH, a gente sempre teve um nível de criticidade alto, mas também é como esse povo se prepara para o futuro. Exato. Né? E a gente quer discutir um pouco contigo isso, né? Se você puder começar falando aonde você acha que hoje são os principais gaps, não do profissional de RH do futuro. Antes de chegar à tecnologia, o que você dá de dicas para esse profissional hoje, para ele se desenvolver melhor, para essa realidade que a gente já tem, que a gente já está vivendo? Eu acho que a primeira dica é o profissional ele entender que não existe uma receita de bolo. O que eu fico alarmado é como o termo benchmark ele é utilizado em recursos humanos para tentar repetir fórmulas em segmentos diferentes, empresas diferentes, tamanhos diferentes, culturas diferentes.
Então, eu acho que talvez o primeiro ponto de reflexão que eu chamo para esses profissionais de recursos humanos é eles precisam entender que existe um mundo de conhecimento que pode ou não ser utilizado no contexto que ele está vivendo. Isso passa pelos principais subsistemas e também pelos subsistemas que estão ganhando maturidade agora. Exemplo clássico, People Analytics. Não é toda empresa que consegue usar esse subsistema, essa área com toda a sua potência. Sim. Então não adianta muitas vezes você, como recursos humanos, gastar um esforço político grande para você colocar em prática uma área ou uma área de conhecimento que a tua empresa ainda não está preparada. Segundo ponto, é necessário sim que o RH ele entenda que trabalhar com recursos humanos não é sobre gostar de pessoas. É sobre atingir os objetivos estratégicos da empresa com as pessoas. Isso eu acho que também é super importante. Por quê? Se você gosta de trabalhar com pessoas, você tem a área da saúde, você tem a área do cuidado, que é super bem-vindo. Então, muitas vezes, existe um conflito de conceitos, só que são conceitos errados. Então, recursos humanos é para você gerir da melhor maneira possível o recurso ou capital humano. E não, eventualmente, nada diferente disso. Sim. E aí você fala isso, Edu, me lembra muito daquela cultura antiga que envolvia RH, do paternalismo, né? De cuidar das pessoas, mas daquela maneira paternalista e não da maneira assertiva e produtiva, que nós temos essa função de apoiar os gestores a tocar essas pessoas na organização para que elas produzam e para que elas, por outro lado, também tenham algo que agregue na carreira delas. Sim. Né? Eu acho que isso também vem, infelizmente, dessa cultura que é latina, né? Sim. Deste paternalismo, deste de pegar na mão ao invés de ensinar a pescar o peixe. Né? Quando a gente entra mais profundamente nessa nossa conversa, a gente entra também em como o nosso país ele é constituído. Né? E aí é o que eu falo, quando a gente compara o RH brasileiro com o de outros países, a gente percebe que tem uma diferença, mas a gente percebe que esses outros países são muito melhor constituídos. Né? E aí o que eu sempre digo é, o profissional de recursos humanos ele é tão bom, que eu consigo talvez, se você me der 30 minutos, te dar 10 ou 100 exemplos de brasileiros que trabalham com recursos humanos e estão expatriados. Eu consigo te trazer 2 de pessoas de outro país que estão aqui. Então, Verdade. Edu. Por quê? Porque o nosso cenário ele é tão complexo, ele muda tanto, Sim. que o profissional de recursos humanos ele é forçado a se desenvolver o tempo inteiro. E aí eu não sei se eu posso falar isso, eventualmente vocês cortem, mas de ontem para hoje saiu uma notícia do Uber. Sim. Que um juiz Exatamente. determinou que a empresa vai ter que pagar R$1 bilhão, mano. E registrar todos os todos como motoristas. CLT. Pois é. Assim, eu não sei se já existe uma vaga de vice-presidente Brasil para o Uber, de recursos humanos ou de jurídico agora. Eventualmente já vai ter. Ou se a pessoa que está sentada vai se tornar o melhor RH do Brasil durante os próximos 5 anos. Desafio não falta, né? O desafio não falta. Então, assim, você entende que no mundo inteiro, onde existe Uber, o Brasil foi o único país que fez isso. E aí, obviamente, como é um assunto extremamente complexo e a gente não sabe 5%, a gente não sabe até onde isso vai ser verdade ou não. Mas você concorda que de ontem para hoje, as pessoas de comunicação, de marketing, de finanças estão todas de cabelo em pé? Sem dúvida. Para quem que elas vai? Pro RH. Americanas. Americanas era uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no dia 31 de dezembro de 2022, com mais de 10 mil pessoas. No dia 8 ela se tornou a pior. Para quem que foi essa bucha? Sim. Pro RH, mano. Detalhe, né? Quem assumiu interinamente quando o último presidente saiu foi o RH. Foi o RH. Exato. Curioso. Então, assim, você percebe que a dinâmica dessa área é tudo menos gosto de trabalhar com pessoas, mas não, mas sim preciso chegar no ponto B e eu preciso das pessoas para isso. Sem dúvida. E por isso que o profissional de RH precisa estar muito atento a isso, né? Não é ser aquele RH que cuida do dia a dia, Exato. que está lá abraçando as pessoas. Que não tá é tirando isso, o né? pedido. Tá tirando o pedido. Então, assim, como que eu estou próximo do negócio para me antever
a problemas potenciais como esse que podia Exato. estar batendo na porta há algum tempo e o RH eventualmente ser pego de surpresa, né? Exato. Você tocou num ponto que eu acho que é um ponto super importante, que eu tenho certeza que tem a ver com o negócio de vocês. As atividades do dia a dia, cada vez mais, elas serão tecnológicas. Sim. Então, esse RH que ele tem uma autoafirmação de ser importante por estar próximo ao negócio, você está próximo ao negócio de que maneira? Você tira pedido ou você entende qual é o pedido que precisa ser tirado? Sim. Porque a gente não precisa ir muito longe. Os processos transacionais, grande parte deles serão automatizados. Isso não quer dizer que não vai ter trabalho para o RH. Pelo contrário, porque existe uma alta curva que deve durar uns 20 anos para a generalização desses processos. Então você tem um trabalho de, primeiro, cultura de uso. Cara, é muito difícil você fazer um tombamento de sistema e todo mundo tá usando o sistema novo como ele usava o tombamento de um novo sistema, e é muito difícil você fazer com que de uma maneira integral a empresa, de uma maneira uniforme, use um novo sistema como ele usava o velho. O que é isso? Isso é treinamento e desenvolvimento. Isso é mudança de cultura. Exatamente. E não é sistema de RH, né? O sistema não que é você sistema deu de RH. qualquer sistema que a empresa sistema. utilize. Exatamente. Aí, mas a empresa utiliza muito sistema. Cara, beleza, uma outra conversa. Mas se a sua empresa precisa de sistemas de informação para existir, você precisa ter treinamento, você precisa ter desenvolvimento, o seu recrutamento ele precisa ser minimamente adaptado para isso. Então, existem muitos profissionais de recursos humanos que inconscientemente têm medo de perder emprego para um BI e, na verdade, ele tem uma visão muito curta de como ele consegue contribuir. Sim. Você sabe que ontem, Edu, saiu uma entrevista do Sam Altman, né, que é o presidente da OpenAI, falando, tudo bem que assim, a gente tem que filtrar, Claro, porque interesses. eles estão no meio do furacão e eles têm interesses comerciais, mesmo sendo ainda Sim. sem fins lucrativos. Né? Não vou entrar nessa seara. Mas ele falou assim que a verdadeira revolução da AI vai ser como vai amplificar o poder do ser humano. Então, assim, e vou tirar tudo que é comercial e interesse deles, eu acredito nisso. Sim. É como a tecnologia, e que agora está se mostrando a inteligência artificial ser o que vai daqui para frente dizer como nós vamos usar as demais tecnologias, é como vai amplificar, né, essa capacidade do ser humano de fazer suas coisas. Exato. E aí eu acho que o que você falou, para mim, me toca muito assim, mas como é que este RH vai se transformar nesse meio do caminho? Exato. Ele vai daquele lado da resistência ou ele vai daquele lado de abraçar e ver não só como os processos de RH podem ser automatizados, mas os processos da empresa como um todo, para trazer mais eficiência? Essa é uma discussão interessante que eu tenho algumas opiniões, né? Primeira coisa quando a gente está falando de mudança de cultura, a gente está falando também de mudança de interesses. Né? Então, se você tem um negócio que é a área mais importante de qualquer empresa, dizendo precisamos ter uma tecnologia XYZ, eu acho que o RH ele não tem como atrasar isso. Certo. Quando esse caminho ele é inverso, quando o RH chega para a área de negócio e fala, cara, a gente precisa mudar isso, a gente tem uma resistência da liderança. E aí a gente precisa entender por que esse cara não quer algo tão óbvio. Né? Essa discussão pode parecer uma discussão simples, mas é uma discussão que ela pode demorar anos para ter uma resposta. Sem dúvida. E essa demora pode fazer com que essa empresa ela acabe fechando as portas. Porque as visões são diferentes. E aí, o que eu sempre digo é o seguinte, para todo profissional de recursos humanos, vocês não são a palmatória das empresas, vocês não vão salvar o mundo. Aprenda a hora de entrar e aprenda a hora de sair. Tem muito profissional de recursos humanos que ele perde muito tempo da carreira dele numa autoafirmação, numa autovalorização dele querer ser o super-homem daquela empresa. Cara, não faça isso. Se essa demanda está vindo de baixo para cima, ou seja, do RH para o negócio, e o negócio ele não é aderente a essa mudança, eventualmente você precisa se colocar um time para você ir embora. Quando essa demanda é de cima para baixo, ela é muito mais fácil. Sim. E aí,
fica muito claro quando esse profissional de recursos humanos ele não quer mudar porque ou por uma inabilidade, porque às vezes ele não tem a visão técnica, ele não tem a mesma visão do negócio, do porquê que aquilo vai ser bom. A grande maioria das vezes ele é trocado. Sim. Verdade. E ele nem sabe porque ele foi trocado. E ele nem sabe o que ele foi trocado. Isso é pior. Poxa, Edu, mas eu entreguei tudo. Cara, você entregou tudo aquilo que não era para você fazer. Sim. É verdade. Não é? É verdade. E aí, não existe uma receita de bolo para esse profissional. Ele precisa se desenvolver também. Ele precisa ter o mesmo nível de desenvolvimento que ele oferece para as outras áreas, ele precisa ter. E a gente vê muito profissional de RH querendo ser o salvador da pátria, olhando para fora, cuidando das pessoas, cuidando o que tem que desenvolver e não olha para si mesmo, né, Edu? Então, e aí acaba perdendo o bonde, né? Essa é uma pergunta que ela ramifica para uma outra coisa. Quem é o RH do RH? Exato. Quem cuida de quem cuida. Lembra disso, Leandro? Exato. A gente falava muito disso, A gente tinha um grupo, falava assim, quem cuida de quem cuida. Exato. Foi um momento na pandemia que a gente teve que se voltar para dentro do time e falar, gente, vamos se apoiar? Porque a gente tomou pancada a semana inteira e a gente fazia de sexta, né? Exato. A gente fazia de sexta porque a semana, né? a gente fechava a semana desse jeito. Então tinha gente que chorava, tinha gente que, tinha gente que contava piada, tinha gente que só falava de, né, para que a gente pudesse dar aquela relaxada. Porque ninguém estava cuidando da gente. Exato. E eu acho que essa mecânica e essa visão, ela acaba contribuindo para percepções sobre o profissional de recursos humanos e sobre as responsabilidades da área que muitas vezes não fazem sentido. Né? Então, assim, muitas vezes a empresa coloca no profissional de recursos humanos algumas responsabilidades e muitas vezes esse profissional acaba assumindo essas responsabilidades. Sim. O Edu, você tocou num ponto que, assim, sempre se fala, e para mim isso é mais do que um clichê, eu acho que é uma desculpa, né? Que a gente se dá e que a gente cometeu durante muito tempo. Aquele negócio do RH operacional transacional é RH estratégico. Você falou isso de como esse RH está no negócio, como ele vive o negócio, como ele pode empurrar uma mudança de sistemas. E na nossa opinião, e é parte da tese da 3 Cliques, onde a gente quer trazer tecnologia para que esse RH transacional ele desapareça. Sim. Ele se transforme num RH tecnológico para que o RH possa fazer as outras coisas. Exato. Né? Você acha que esse RH de hoje está preparado para essa mudança? Eu acho que alguns setores começam a ter um preparo e uma necessidade inerente. Vou dar um exemplo, varejo. Cara, não é segredo para ninguém. Até 5 anos atrás, algumas empresas demoravam 15 dias para fazer a admissão de uma pessoa. Hoje são 2 horas. Isso, né, Lê? Hoje são 2 horas. Hoje são 2 minutos. Sim. Então, nesse tipo de segmento, a automação ela se torna principal. Por quê? Sem automação você não tem inteligência artificial. E assim, você não tem a inteligência artificial no nível 1, que é o machine learning. Sim. Se o RH, se você que está me vendo, está me ouvindo, não sabe quais são os 3 estágios, agora, vai estudar e volta. Então, você percebe que você tem um estágio de automação. Cara, o e-social, mano, demorou não sei quantos anos para chegar. Quando ele estava próximo de ser aprovado, mudou o governo e ninguém mais soube. Ou seja, a gente teve 100 empresas que participaram desse projeto. A gente sabe que muitas delas tinham níveis diferentes de avanço e o quão difícil foi. Sim, verdade. Então, se para fazer algo que era um projeto do governo demorou-se tanto, mas eventualmente não tinha impacto no negócio, a automação de recursos humanos, principalmente para os processos transacionais, vai ser o diferencial competitivo. Principalmente para as empresas que têm uma velocidade de contratação e precisa ter análise de dados para desenvolvimento de novos negócios. Se o RH não entendeu isso, ele já está atrasado. Então, para ter inteligência artificial, para ter um People Analytics que eventualmente funcione, que você olhe para frente, que você faça teses preditivas, você precisa ter uma automação de muita coisa. Sim. A partir daí, você tem filosofias que a gente não sabe qual é a certa, qual é a correta, porque é um tema novo, que tem um contexto que funcione. Sim. Eu vi esses dias, até era algo que eu ia comentar, a gente teve reunião de conselho essa semana, Edu, e a gente falou num dado momento do RH bombeiro, né? Que adora
ser aquele que é reconhecido por... Apagar o fogo. Apagar incêndio. E quando é o RH que crises. bota fogo? Pra ele mesmo apagar. Caramba, Edu, aí não. O que faz? Aí o CEO troca. Exato. E aí a gente estava discutindo como a gente vai ajudar essa evolução e parte disso, e aí eu esqueci de comentar na reunião, eu vi um case de uma startup do Vale Sales, que não é uma startup, que já é uma empresa grande, que eles botaram um cientista de dados como head de RH. Eu achei sensacional. Sim. Porque mais do que... Você falou isso do People Analytics, né? Mais do que saber como usar o dado, um cientista de dados tem uma cabeça absolutamente estruturada para saber de onde vem o dado, como ele vai tratar o dado, como vai virar insight, como vai virar ação. Exato. Só que assim, como eu falei em 4 segundos, esse cara vai saber trazer valor para o negócio Sim. de uma maneira muito rápida. Exato. E eu acho que isso que falta um pouco na gente de RH. Quando você me conta desse exemplo, eu concordo com você 100%. A gente precisa entender que o ambiente que esse cara está, ele é infinitamente mais avançado, talvez, do que 99% das empresas do Brasil. Por quê? Regra básica de banco de dados. Porcaria entra, porcaria sai. Então a captação de todos os dados, ela precisa ser uma captação com um nível de acuracidade o maior possível. Verdade. Novamente eu volto lá no e-social, a dificuldade que é. Então, quando a gente tiver esse contexto de você ter uma maturidade tecnológica, onde você garanta que talvez 99% dos dados estão coletados corretos, nos campos corretos, aí você tem uma área muito grande para você desenvolver teses baseadas em dados. Sem dúvida. E esse é um cenário maravilhoso. Por quê? É um cenário perfeito. Porque talvez você tenha um modelo de recursos humanos que foi tentado no Brasil uns anos atrás, na grande maioria das vezes não deu certo, onde você tem um responsável pelo recurso humano, pelo capital humano, que não é alguém da área, mas que vai tirar o pedido do negócio de uma maneira correta e vai endereçar os especialistas. Sim. E esses especialistas vão desenhar uma solução para esse pedido. Lembro um pouco aquela discussão que a gente teve entre área especialistas e BPs, no nosso último desafio, que assim, quando a gente ia implementar um novo sistema, o Hélio e o time chegavam para a área especialista falando assim, tá aqui, a gente fez uma curadoria de startups, estão aqui as opções, vamos te ajudar a escolher a melhor. Escolhi a melhor. A hora que começava o projeto, essa área especialista pensava no seu processo atual, na sua política atual, para colocar no sistema novo. Aí eu falei, Hélio, você tem que ser o provocador para fazer ele pensar diferente. Porque você não pode colocar no sistema novo um processo velho. Aproveita para repensar isso. E aí nessa a gente começou até uma doutrina, e mudar né, o foco, né, Ale? Porque os processos, a gente via todas as áreas desenhando os processos que a gente disse aqui, né? Olhando para a própria necessidade. Sim. E não a necessidade do usuário final. Exato. Né? Então, e foi muito bacana o modelo que a gente adotou e que foi por acaso que aconteceu, que a área ela nasceu para ser de experiência do colaborador e veio a reboque transformação digital e virou uma área só. Né? Porque era através da transformação digital que a gente buscava ali evoluir com os processos para gerar uma melhor experiência para o usuário final. Né? Então, muda o foco. Né? Mas muda o foco fazendo diferente. Exato. Porque não adianta nada. A gente brinca muito com essa história, né? Falando assim, é avião novo com piloto velho. Mas você não pode ter a mesma forma de dirigir do carro velho. E áreas de recursos humanos ainda muito ciladas, né? Olhando para o seu pedacinho e gera todo o problema, né? A dificuldade que você trouxe, Edu. Porque hoje as informações estão dentro das áreas especialistas, olhando para aquele pedacinho, e essas informações não se cruzam nem dentro do RH, quem dirá se cruzando com indicadores de negócio para fazer a diferença para o negócio. Exato. Né? E aí, de uma maneira prática, como que as empresas ou a própria área de recursos humanos tenta burlar isso? Tem uma pessoa que consolida diversos dados, não é? O famoso planilheiro, que hoje é o Power BI, e ele tenta criar uma lógica dos indicadores das outras áreas. Sim. E aí é que a tecnologia ela tem que vir para fazer a unificação desse processo. Perfeito. Não é? Exatamente. E tem um ponto também. Vocês falaram de coisas que acontecem nas dinâmicas diárias das empresas, né? Eu acho que algumas empresas, principalmente alguns líderes de recursos humanos, têm uma necessidade muito grande de ter gestão.
de querer ter uma visibilidade daquilo que está sendo feito. Mas eu acho que as ferramentas de gestão para projetos de recursos humanos, elas muitas vezes mais atrapalham a velocidade do que ajudam. Edu, dá um exemplo prático de algum profissional que escorregou nesse tipo de implementação ou de não implementação, no caso. Cara, é muito simples, né? Qual é o grande objetivo de cada projeto? Levar uma situação A do ponto B. Sim. Num determinado tempo com um determinado custo, em linhas gerais. O que adianta você não entregar no tempo com um custo menor? Não adianta nada. O que adianta você ter um custo maior e não entregar no tempo? Porque as decisões foram tomadas com base na gestão. Com base numa necessidade de ter visibilidade sobre algo. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de, primeiro, será que essa pessoa confia no time dele? Será que o projeto foi bem desenhado? Será que, na verdade, esse projeto faz sentido para as pessoas que estão dentro dele? Entende? Então, muitas vezes, a necessidade da gestão, de indicadores, de KPIs, de ter visibilidade, ela precisa ser ajustada com a necessidade real do projeto. Vamos lá, desde 2018, uma filosofia de gestão de projetos aqui no Brasil, ela ganhou uma fama muito grande, Agile, né? Sim. Veio de Kanban, veio de Lean e blá, blá, blá. Então teve muito profissional de recursos humanos que de fato investiu nessa formação. E eu sou e fui um dos grandes entusiastas disso. Se você é um profissional de recursos humanos, invista numa formação que você tenha o diploma, para você entender o que é. Pouquíssimos profissionais conseguiram de fato desenvolver projetos e células de projetos de recursos humanos usando Agile. Sim. Porque você precisa ter uma maturidade muito grande do seu time. Verdade. Verdade. E o Agile, ele tem o Agile, Scrum, ele tem uma grande vantagem que ele mostra para os envolvidos quem não está trabalhando. Sim. Para quem que interessa isso. Verdade. Agora você me provocou, está fora do script, você me provocou para eu dar um testemunho de como fazer errado a gestão de um time via Agile. O Hélio até já lembra a resposta. Quando a gente começou nas primeiras implementações, vamos fazer uma squad, vamos trabalhar em Agile, não sei o que, não sei o que. O povo foi lá, fez todo o planejamento, me mostrou o cronograma, não sei o que, não sei o que. Aí o cara com a cabeça antiga foi lá no cronograma e falou, não, esse timing não é aceitável, nós vamos trazer aqui de fevereiro para dezembro, nós vamos fazer isso. Eu dei uma carteirada como diretor da área. Eu não entendi nada do que eles estavam fazendo. Aí foi aquele bode na sala, né, Leo? Mal-estar. Aquele puta mal-estar. Esperaram sair a figura da sala. A figura do crachá. Algo não está certo aqui. Então vamos... E aí foi engraçado, porque assim, na hora ali eles refizeram o planejamento para me atender. Exato. Né? Tudo bem, mas a hora que eu saí da sala, eles falaram assim, puta, esse cara não entendeu nada do que é Agile, e não vai do rolar. que é uma squad. E não vai rolar, e não adianta. Aí, assim, sem ninguém falar nada, e foi uma sexta, nunca me esqueço, para mim foi um puta aprendizado. Eu virei e falei, puta, mas não é assim que se gerencia uma squad, não é assim que se gerencia uma tribo. Eu fiquei arrasado no fim de semana, voltei e falei assim, fiz tudo errado, né? Aí procurei o Hélio, procurei o cara de TI e falei assim, escorreguei no tomate, né? E aí eles falaram, né? Eles me ajudaram a me... Porque era a primeira vez que eu estava lidando com isso. Por isso que é importante isso que você falou, Edu, do RH entender como funciona essa metodologia. Exato. Que veio para ficar. Exato. É uma forma muito mais ágil de você gerenciar recursos e ter resultado. Mas se você usar a cabeça antiga nessa metodologia nova, é a mesma coisa do avião novo com o piloto velho. Exato. E aí você concorda que quando a gente pensa em todas essas mudanças tecnológicas, não é só ferramental, não é só... Cara, vai ser fibra ótica. Menos, né? Cara, vai ser fibra ótica ou vai ser satélite? Sim. Vai ser, sei lá, a gente vai trabalhar com voz ou a gente vai trabalhar com imagem? É uma cadeia inteira. Certo. Porque os novos profissionais de todas as áreas estão se comunicando de uma maneira diferente. Sim. E você como RH, você tem um grande desafio que já está à vista, que é a guerra de talentos.
E se você não conseguir se comunicar dessa maneira corporativa com toda essa galera, já era, cara. Sim, sim. E assim, essa guerra de talentos, ela vai mudando, né, Edu? Eu lembro, assim, a gente já teve momentos muito bons aqui da economia do Brasil. Eu lembro muito aquela época de 2008, 2009, Sim. quando teve a Marolinha, né? Sim. Que, assim, efetivamente o mundo sofreu e o Brasil não, e depois veio um ciclo grande. Foi uma das primeiras vezes que eu vi, assim, uma baita de uma inflação de salários e as pessoas sendo promovidas para cadeiras que elas não estavam preparadas. Fato. Aí acelerou, assim, aumentou muito o salário, mas foi um ciclo que depois de 2, 3 anos, ele ruiu. Sobre esse assunto eu tenho alguns pontos, porque isso se repetiu. Isso se repetiu algumas vezes depois de 2012. Vou dar um exemplo. Quando isso se repetiu, volta do mercado pós-Dilma, 2016. Sim. 2016, 2017, a gente teve pessoas mudando de emprego que da primeira mudança para a terceira, em menos de um ano, porque ela mudou uma vez e mudou de novo, ela teve 50% de aumento. Só que esse aumento não era correspondente ao resultado que ela dava. Sim. Essa pessoa perdeu o emprego. Sim. Só que a mentalidade dela e o posicionamento dela é: eu valho 20 mil e não estou valendo mais 10. Só que a tua performance é de 10. Né? Então a guerra de talentos ela precisa ser muito bem analisada pela pessoa. Sobre a guerra de talentos, qual é a minha aposta? Minha aposta é no mercado mais 50. Por quê? Porque o mercado mais 50, primeiro, ele está muito aderente às velhas, novas filosofias de modelo de trabalho. Vamos todo mundo trabalhar em casa para sempre. Mentira, híbrido, mentira, volta aqui todo mundo. Presencial todo mundo, 9 horas aqui, hein? Eles gostam disso. E não tem problema nenhum. Eles gostam disso. Sendo que todas essas mudanças de tecnologia que vocês vão facilitar, necessariamente você quebra essa resistência a aprender coisa nova que essas gerações, como todas as gerações, têm. Então você volta a ter a experiência profissional, a vivência, que experiência não se ensina, se vive. Então, como a tecnologia ela vai facilitar muita coisa, o profissional mais 50 e mais 60, ele vai ser convidado a voltar ao mercado e o desafio do RH passa a ser outro. Passa a ser um desafio, primeiro, de treinamento e desenvolvimento, mas antes um desafio basal, que é folha de pagamento e benefícios. Por quê? Porque você não pode ter duas pessoas no mesmo cargo, na mesma função, ganhando salários diferentes. Mas imaginando que o Ale tenha 60 anos e você tenha 20, a fatura do plano de saúde dele é o dobro da sua. Sem dúvida. E aí como que eu coloco, vamos supor, que o custo total de vocês seja 10 mil reais, mas o salário é diferente, os benefícios são diferentes. Você entende? Sim. Só que as empresas vão ter que fazer isso para garantir a sustentabilidade dela. Por quê? Porque a geração mais nova não quer esse modelo de trabalho, e a geração mais nova, principalmente que trabalha com marketing online e tecnologia, está trabalhando para uma empresa que fica no Chipre e está ganhando em dólar. Sim. Quem já está fazendo isso? O banco. Por que o banco faz isso? Na terça-feira passada eu vi uma reportagem que saiu na Forbes, que os bancos estão pagando cursos avançadíssimos para os seus principais executivos em IA. Por que IA? E por que banco? Vocês conhecem um segmento que tem mais dados do que banco? Não existe. Então os bancos já sabem para daqui a 2, 3 anos qual é a necessidade de mercado. O que eles estão fazendo? Vamos pegar os programadores que sabem COBOL, C++, que é a nossa linguagem, que é essa linguagem dessa juventude não gosta disso porque é muito simples, e vamos repatriar essa galera. E a gente estava discutindo muito, né, Hélio, essa questão da desvalorização, e que assim não é só da geração anterior. Assim, quem está tirando essas pessoas são os conselhos, que eles têm 60 a mais, 70 a mais. Já ouviu falar de uma nova profissão chamada, que é o conselheiro Z? É o CONZ? Não. São conselheiros de geração mais nova que as empresas estão colocando para se contrapor essa visão. Que beleza. Isso é construtivo. Isso é diversidade.
Complementaridade. Exato. Isso é você ter diferentes visões que não se chocam, né? Porque Se complementam, elas podem se complementar. Elas devem se E elas complementar. podem até se chocar. Mas, obviamente, dentro de um ambiente de integridade. Segurança Construtivo, psicológica. Tudo. Que seja Estamos aqui construtivo. para melhorar isso. Mas você concorda que essa discussão ela precisa ser fomentada e esse modelo precisa ser fomentado? Sim. Então, esse é um novo modelo de conselho que ele vai existir em algumas empresas, não em todas. Mas a gente já vê coisas funcionando, a gente já vê coisas novas, entendeu? Sim, sim. Não, e a gente até também nesse último papo, a gente falou isso porque durante muito tempo a gente falou dessa questão geracional, que era o conflito de gerações. Tá errado falar conflito. Essa questão de complementariedade, é discordar, né? É chegar num consenso. Tudo bem que você tem gerações que são mais de consenso, outras menos, mas assim, é como essa diversidade faz com que o resultado seja maior. Exato. Né? E eu acho que isso é algo ainda que a gente precisa evoluir como ser humano. Eu não estou falando como profissional. Eu acho que como ser humano está mais fácil. Eu acho que como profissional você tem diversos interesses subconscientes que muitas vezes não deixam que isso aconteça. Porque é óbvio, cara. Eu faço alguns paralelos com esporte, né? Cara, se você pegar um time, o melhor time do mundo hoje, que é o Manchester City, quantas pessoas tem de diferentes países e de diferentes etnias do mesmo time? Se bobear, é um time inglês, você deve ter 4 jogadores ingleses. Pega o melhor time do Brasil, posso estar falando besteira, que hoje o líder do Campeonato Brasileiro é o Botafogo. Quantos estrangeiros tem? Tá aí, cara. Entendeu? Então, assim, os líderes precisam estar dispostos a entender esse conceito que diversidade é igual performance, diversidade é igual adaptação. E aí, muitas vezes, o papel de trazer essa conversa é o RH. E muitas vezes o papel de tirar essa conversa, porque o líder não entende, ele não compra a ideia, é o RH. Sem dúvida. Você falou muito, se eu pudesse juntar para te fazer uma outra pergunta, você falou muito deste protagonismo do RH, você falou de diversidade, você falou de mudança de mindset, de abraçar a tecnologia, de entender novas metodologias de trabalho como ágil. Tudo isso é o que a gente está vivendo hoje. Se você tivesse uma bola de cristal, Edu, e falasse do profissional de RH do futuro... Tá, eu vou falar sobre os 3 pilares que eu acho. Tá. O primeiro pilar é automação. Para você fazer automação, você precisa entender de processo. Quais são as áreas hoje que tem uma demanda latente por automação? Administração de pessoal, folha de pagamento, benefícios, em algumas linhas, relações sindicais e trabalhistas. Por definição, treinamento e desenvolvimento, você já tem ali uma quantidade de dados disponíveis. Então, você tem pelo menos 4 dos 7 subsistemas tradicionais de recursos humanos que estão precisando de automação. Por que automação? Porque sem automação não tem o segundo pilar, inteligência artificial, que não é um pilar que vai funcionar nos próximos 2 anos no Brasil, em linhas gerais, tá? Porque as empresas estão entendendo a coleta de dados, né? Porcaria entra, porcaria sai. Então vamos tratar isso aqui. Mas o profissional de recursos humanos já precisa entender o que é inteligência artificial. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas os maiores investimentos em inteligência artificial tá em qual canal? A voz. A voz, o que você fala. Ou seja, o material, o banco de dados, o data lake que vai ser usado é com base na transcrição daquilo que você fala. Então, isso precisa estar muito claro, esses detalhes de como eu vou, num futuro próximo, usar a inteligência artificial para resolver os problemas do futuro. Porque eu preciso ter problemas do futuro. Se eu tiver os problemas de agora, eu não vou conseguir chegar nesse futuro. Você entendeu? É aquilo que você estava falando. Terceiro, que eu acho que vem com a mesma importância que a automação, é o mercado mais 50. E quando eu estou falando do mercado mais 50, o que o profissional de recursos humanos ele precisa entender? Primeiro, letramento tecnológico. Segundo,
preparar um clima que seja receptivo às diferenças culturais, às diferenças de idade, de geração, para os dois lados, tanto para quem já está lá quanto para quem está chegando. E ele precisa, tão importante quanto isso, entender como que isso se correlaciona com o pagamento, com a parte de pagadoria. Porque a gente precisa ter alternativas legais para isso. Então, assim, é muito conhecimento, é muita coisa que o profissional ele precisa estar antenado. Eduardo, eu preciso ser um especialista? Não. Mas você precisa entender que dentro da sua área de atuação, você precisa minimamente estar ciente desses desafios. Por exemplo, o mercado mais 50. Cara, recrutamento. Você vai conseguir recrutar os profissionais usando essas plataformas? Provavelmente não. Então, como que você ajusta essa necessidade do mercado para essa geração? Entende? Então, a gente não vai ter uma grande tendência que vai precisar que você aprenda Python. Você vai aprender se você quiser, porque a partir do momento que você entender uma lógica de programação, você consegue desenvolver outras soluções. Os desafios para os próximos anos são muito mais simples. Mas justamente por isso são tão difíceis. Edu, em 4 minutos você deu uma aula. Porque você falou desses 3 pilares, eu acho que isso agora você agregou um baita de um valor. Porque você transformou de uma maneira simples a formação que essas pessoas precisam correr atrás agora. É parte formação, parte mudança de mindset, mas é principalmente um pouco de humildade para falar assim, eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente se eu não me desenvolver melhor. E é super. Eu acho que é interessante essa inferência que você fez, porque não é a formação acadêmica. Não é mais. A formação acadêmica, em linhas gerais, vai garantir com que você tenha um diploma para você entrar no mercado de trabalho e que, para minimamente, você se desenvolva intelectualmente. Né? Ao contrário do que tem muita gente que diz, não faça faculdade. Não caia nessa. Faça faculdade. Tá? Faça. Sim. Mas você precisa ter uma iniciativa de você buscar conhecimento para você desenvolver o seu pensamento. E buscar conhecimento não é aquela regra das 10.000 horas que você vai estudar um negócio e depois de 4 anos você vai ser um expert. Não precisa disso. Para quem gosta de regrinhas, você tem a regra das 20 horas, que você vai estudar algo até que você começa a entender aonde você está errando. A partir desse momento, você já tem um conhecimento básico sobre algo, que já é muito melhor do que a maioria das pessoas tem. E a partir daí, você pode investir nesse assunto e nessa área de conhecimento até onde você achar que for necessário ou até for exigido. E não adianta falar, Eduardo, eu não tenho dinheiro. Mentira, tem um monte de coisa de graça por aí. Nossa. Mais do que nunca, né? Milhares. Então, eu não quero que você faça uma faculdade, eu não quero que você faça uma pós em Power BI, em Analytics, a não ser que você queira. Mas você precisa entender que você precisa sair de um estágio de não conheço zero, né? Os 4 quadrantes da aprendizagem, né? Não sei o que eu não sei. Para ir pro eu sei o que eu não sei. Acabou. Tá ótimo, cara. Depois você começa a se desenvolver. Mas e aí entra a parte da responsabilidade das pessoas sobre as próprias histórias profissionais. Sim. Se você esperar que o mercado te dite o que você precisa aprender, você já está atrasado. Sim. Eduardo, é uma aposta? Não, não é uma aposta. Se você é um RH que está de olho no mercado, você sabe o que o mercado já está cobrando. Você não precisa com que muitas vezes o teu gerente fale, olha, você precisa fazer um curso disso, um curso daquilo. Acabou isso aí. Sim. Você entendeu? E aí, para ser talvez até mais específico, se você perguntar, Edu, quais são talvez os 3 cursos que você faria? Primeiro, se você não sabe Excel, você não sabe nada. Pode parecer besteira, mas você precisa saber. Tá? Então, antes de eu ir para o Power BI, porque muitas empresas não têm tecnologia para ter um Power BI, faça o Excel bom. Segundo, análise de dados. E terceiro, qualquer linguagem de programação. Não para você ser um programador, mas para você entender como é construída as coisas. A famosa tela preta com letrinhas verdes. Cara, é muito mais fácil do que as pessoas acham. E hoje você tem uma facilidade de aprendizagem muito maior. Cara, em 2000
5, 6, eu fiz um curso de programação. Ele me é útil até hoje. Do ponto de vista do raciocínio lógico. Sim. Cara, do ponto de vista do raciocínio lógico, do ponto de vista de de eu ler um código HTML, eu saber o que é um link, eu saber o que é um negrito, eu saber que tem um objeto que está inserido numa função. Cara, mais de 20, sei lá, quase 20 anos. Você entendeu? E aí, a gente talvez sendo até um pouco mais profundo, algumas pessoas elas estão tão desesperadas pelo crescimento profissional que elas acham que fazer um curso agora não é interessante porque não vai contribuir na remuneração dela do mês que vem. Não vai contribuir. Você vai se desenvolver num certo tema para você, primeiro, garantir o seu emprego do futuro. E aí sim você conseguir ter uma remuneração maior. Sim. Se você puder dar pitaco nesses 3 que você falou, Edu, quando você falou de análise de dados, e eu não dei esse exemplo à toa do cara que virou head de RH como um cientista de dados, é entender ciência de dados. É você entender como essas coisas... A gente brinca do concatenar, né? Mas assim, como essas coisas interagem, como elas se concatenam para se transformar num insight, numa ação. Exato. E depois, quando essa ação dá errado, você entendeu como ela foi feita, Qual a onde saiu hipótese que esse você dado, fez, exatamente. qual é essa hipótese para você poder reescrever isso e depois tirar um outro resultado. Exato. E isso eu acho que é independente de RH ou não, a gente vai ter que se transformar em cientistas de dados. O cientista de dados de hoje é o estatístico de ontem. Por isso que tem tantos estatísticos que enveredaram por essa área e são, cara, maravilhosos. Porque eles montam hipóteses que, na grande maioria das vezes, se provam reais. Né? Novamente, eu não estou querendo que você se torne um estatístico. Até porque criou-se uma imbecilidade na área de recursos humanos de que, olha, eu trabalho com RH porque eu não gosto de fazer contas. Tá errado, cara. Nossa Senhora. Tá no lugar errado, mano. Eu sou economista, atuário, só que quando eu ouvia essas coisas, me dava um desespero. Não é algo Passou que... o tempo do RH que só tinha psicólogo, né? Então, exatamente. Prioritariamente psicólogo. Exato. E mesmo o psicólogo ele precisa fazer conta. Sim, Ele precisa exato. saber de número. é verdade. Então, assim, você entende que muitas vezes os desafios são pela construção, pela percepção. Eu vou fazer isso porque eu não gosto daquilo. Tá errado. Sensacional, Edu. Tá errado. Edu, a gente está chegando no final. Eu queria que você fechasse agora, assim, mais do ponto de vista pessoal. Você já deu tanta dica, você já deu receita de bolo, caminho das pedras. Eu acho que vai ser muito legal para as pessoas ouvirem, refletirem e depois causarem um ou outro incômodo que vai levar a uma transformação. E aí eu queria que você fechasse. A gente costuma pedir para as pessoas dar dica, seja cultural, de livro, de série, de filme, de não sei o que tem a ver até com o que você é do ponto de vista pessoal. Diz aí. Vamos lá, cara, eu sou um nerd, nerdaço. É que não parece porque eu sou grande, né, cara? Mas eu sou nerdaço. Eu indico as pessoas a lerem livros físicos, tá? Por quê? Porque um livro digital, muitas vezes você esquece dele. E o livro físico, principalmente quando você deixa ele do lado da sua cama, você acaba tendo um compromisso de terminar, né, aquele livro, tá? Eu hoje estou lendo um livro do Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. E eu acho interessante para as pessoas terem educação financeira, que no Brasil é muito ruim, tá? Então esse é um livro que eu estou lendo. Ele tem uma história de vida interessante, muito menos glamourosa daquilo que a gente vê, mas o raciocínio é bom. Então, leia sempre. Acho super importante as pessoas, de uma maneira geral, se relacionarem fisicamente com as outras pessoas. Eu sei que o online facilita bastante. Mas o conceito de rede, de relacionamentos, networking, que é o do porquê que estamos aqui hoje, né? Sim. Ele acaba funcionando muito melhor presencial, tá? Em termos de série, muito bom você ter me perguntado isso. Eu devo fazer um post entre hoje e amanhã. Para os líderes, vejam One Piece, que é uma série da Netflix. Sensacional. E eu vou trazer para vocês 4 lições de liderança que eu vi. E eu falei, cara, isso precisa ser falado. A primeira lição é:
O protagonista, que é um pirata, deve ter uns 15 anos, chamado Luffy, ele tem um objetivo claro. Primeiro, ele quer achar o tesouro chamado One Piece, que é o tesouro dos piratas. Então, primeira lição é, tenha um objetivo claro a partir do momento que você for liderar o seu time. Segundo, ele faz o recrutamento da sua tripulação com pessoas diferentes. Essas pessoas têm objetivos diferentes do dele. Mas os objetivos dessas pessoas não são contrários ao objetivo do Luffy. São interdependentes. Ou seja, quando essas pessoas atingirem os seus objetivos, o Luffy vai estar próximo dele e vice-versa. Correto? Ou seja, você não tem detratores dentro do seu próprio time. Terceira lição. A tripulação dele é completamente diferente um do outro. Completamente diferente um do outro. E ele respeita essas diferenças. E a quarta e última lição de liderança é: contrate pessoas melhores do que você em determinadas áreas. Ele sempre fala isso. Fulano, você é o meu atirador. Faça o melhor que você puder. Me diga o que fazer. Fulana, você é minha navegadora. É problema seu. Porque eu confio em você. Coisa simples, né? Pra cacete. E aí você tem, obviamente, recomendo que vocês vejam a série. Tá no Netflix. São 8 episódios que veio do gibi, do mangá, que está maior tempo em produção. Se não me falha a memória, são 20 anos. Com mais de 1000 episódios. Com mais de 1000 episódios do desenho animado. Exatamente. Confesso que eu tentei ver e falei, cara, não vou conseguir. Mas eu traria essas dicas. Edu, sensacional. Eu assisti por conta dos meus filhos. Eles já estão no 40º, no 400º episódio. Eu acredito que eu sou nerdaço, cara. E eu não conhecia, Sim. mas quando eu vi a série, eu achei simplesmente incrível. Exatamente. E hoje de manhã o meu filho falou que a próxima temporada só sai em 2025. Sim. Eu achei uma sacanagem. Sim. É que assim, Ale e Hélio, provavelmente a gente tem a mesma idade, né? Sim. Cara, eu cresci lendo revista em quadrinho. Então, tudo aquilo que eu vejo animado, live action, filme, eu falo, cara, que da hora. O filme pode ser uma porcaria, mas eu falo, putz, que da hora ver o só cara. Só de trazer ali. isso, né? Cara, então assim, por pior que sejam os filmes, eu sempre acho bom. Porque, putz, eu vi uma revista mal impressa, custava caro pra caramba. Eu acho maravilhoso, entendeu? Puta, que legal você trazer esse exemplo tão atual e tão assim... Não da nossa geração, mas você fez uma Porque fez uma fica conexão muito claro, né? Porque você... Totalmente. Esses são os grandes desafios que os líderes enfrentam, né? Sem dúvida. Principalmente na questão de qual é o objetivo da empresa, do líder, e como isso se relaciona com os objetivos das pessoas. Sim. E eu vou pegar uma passagem que me tocou muito, e eu não vou, para não dar spoiler para quem não viu, num momento, das pessoas que o Luffy recrutou, e essa pessoa bandeou pro outro lado, ele acreditou nela. Ele acreditou nela até o último segundo. Exatamente, ele resgatou ela. E ele resgatou ela. Exato. Todo mundo falando, você tá ficando louco. Deixa por aí. Você não sabe o que tá acontecendo, ela já foi embora, ela nunca vai voltar. Exato. Conviva com isso. Exato. Ele falou, eu acredito. Ela ainda vai estar com a gente. Exato. E ela esteve. Exatamente. Né? Exatamente. Até o final. Por quê? Sabia qual era o objetivo dela e o recrutamento foi bem feito. Sim. Entendeu? E aí, quando a gente coloca esse conteúdo sobre o prisma de recursos humanos, você tem uma baita aula. Sensacional. Muito legal, né? Hélio, a tua dica. Hoje eu trouxe, o Edu falou de Antifrágil. trazer o livro físico, né? Não é? Trouxe o Antifrágil. Muito bom. Acho que tem muito a ver com o que a gente está falando nessa sessão, né? É a capacidade da gente se fortalecer na adversidade. Sim. Eu acho que RH precisa muito disso. Acho que RH ainda... O Ciclica RH traz muito essa questão. RH se mexa, né? Não espere, né? Tem que ter atitude. Né? Exato. O RH tem uma propensão a adiar, né, o olhar para si. Então, eu indico o Antifrágil. Muito bom. Concordo, é um baita livro. O Nassim tem outros livros interessantes. Ele tem um que é... Esqueci o nome dele. Putz, um livro... Cara, fugiu. Mas é um livro anterior a esse do também. Cisne Negro? Não, é um anterior a esse, cara.
que é algo assim, eu não confio em quem não corre risco. É tipo como se fosse Sei, isso. sei. Bom também, cara. Sensacional. Para você, para fechar, estamos com um horário em cima. Não, eu não tenho nada. Depois Da dele aula falar de do- One Piece aqui, eu falei, não, eu não vou falar mais nada, porque esse... Enfim, Edu, mais uma vez, super obrigado. Gente. Obrigado. Eu acho que Ótima você conversa. agregou demais. Que bom. E assim, fica aqui a dica, como a gente sempre fala, Edu, a gente está aqui para ajudar essa transformação. Não é só a tecnológica. E então, assim, a gente pede muito para as pessoas, e dentro disso que você acabou de falar do CIME, Chalio, a gente fala para todo mundo. Fale de temas que vocês querem ouvir. Se candidatem para estar aqui com a gente. Exato. Vamos fazer esse protagonismo acontecer. Né? Para que essas Saia pessoas... da zona de conforto. Saia né, da gente? zona de conforto. Exatamente. Se clica, RH. O que eu sempre digo é, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Verdade. E assim que enriquece, né? Exato. Legal. Edu, É isso, acho que a gente, gente obrigado. tem assunto aqui para vários outros episódios. falo bastante, né? eu No futuro, a avisei. gente Não. ter você aqui vai ser um grande prazer. Você vai voltar, Edu. Você vai Obrigado. voltar e obrigado mesmo. Obrigado, Acho gente. que- Obrigado. Valeu. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado também, Leão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. O Ciclique RH é o podcast da 3 Cliques RH. Se clique e venha conosco. Encaminhe suas sugestões de tema ou se inscreva para participar com a gente.